Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje vamos falar sobre a fuga da Carla Zambelli, né? Não, porque veio o nome do filme e do livro aqui, mas não tem nada a ver, nem lá, nem aqui. Mas certo é que a Carla Zambelli, líder da extrema-direita no Brasil, que acompanhou esse movimento desde o início, depois que ela voltou da Espanha, que diz que ela viveu na Espanha um tempo, né? Tanto que o apelido dela é espanhola, né? Não sei porquê, mas que ela fugiu do Brasil. Ela fala que não, ela fala que ela vai continuar com a luta fora do Brasil, porque ela está sendo perseguida politicamente. Vai continuar com a luta qual? Porque ela, como deputada eleita, ela tinha que estar aqui. Mas é a mesma coisa daquele outro Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos e continua recebendo os pics dos malucos, como diz o Bolsonaro. É o próprio Bolsonaro. Né? E as despesas são custeadas pelo Congresso Nacional. Isso, o povo de direito devia realmente se insurgir contra isso. Isso é muito grave. Podia ser de esquerda também, a gente se insurgiria e daria força. Porque o Congresso, o deputado está lá para trabalhar. Nós tivemos um deputado de esquerda que foi eleito, que é o Jean Willis, que ele pediu para sair, não assumiu, porque ele não ia aguentar a briga. Certo ou errado, teve dignidade. E foi embora do país. Foi embora. Agora, gente que não tem condição de lutar, exerce um posto, que a função dele é lutar pelo voto de quem o elegeu. Posso concordar ou não com quem votou nele, mas a obrigação dele e ele tem várias garantias para isso, é honrar o compromisso entre quem votou nele e ele. Ele tem que exercer o mandato dele de acordo com os eleitores. Falar aqui no Brasil, tá entendendo? Não é lá nos Estados Unidos, indo onde que foi do Mickey Mouse? Disneylândia? Na Disneylândia, passeando com a família lá, gente. Pode passear, mas com o dinheiro dele. Ou até com os pics dos malucos que mandaram para ele, não tem problema. Antes da gente entrar na questão da Carla Zambelli, eu acho que cabe Flávio falou essa questão dos malucos, eu lembrei. O Bolsonaro chamou as pessoas que estavam acampadas no 8 de janeiro de malucos, né? E eu acho que as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de sinal, porque o próprio Bolsonaro não está respeitando as pessoas que o estavam defendendo. Está sendo covarde, porque se ele fosse um cara que queria realmente o bem do Estado, e ele teve a chance de emplacar isso, porque ele foi presidente da República, dentro das, como ele diz, as 4 linhas. Ele adora as 4 linhas da Constituição, ele devia ter dignidade de chegar no Supremo e falar assim, realmente nós estávamos querendo fazer uma reação, porque nós achamos que o senhor estava dirigindo a eleição, porque o general Paulo Sérgio lá levantou que tinha determinadas questões em relação às urnas, mas não, ele foi covarde e foi lá para pedir desculpa. Quando o ministro Alexandre de Moraes perguntou para ele se ele sustentava aquilo que ele falou, que o ministro tal ia receber tantos milhões, tantos e tal, era hora de ele falar, não, realmente tinham me falado que isso. E, para mim, Vossa Excelência é desonesta. Mas ele não. Ele fez o jogo que todo bandido faz, né? Grita, esperneia, fala mal e a hora que é confrontado, peida. Pois é, e as pessoas que estavam defendendo as ideias e os ideais dele no 8 de janeiro... metade tá condenada, metade tá quase. E as pessoas estão pagando por isso. E ele, em vez de assumir que ele queria aquilo, né, e se posicionar, inclusive em respeito às pessoas que estão presas ou estarão presas por causa disso,
ele, em vez de fazer isso, ele chama as pessoas de malucas, recua e nega. Então, isso para mim não é postura de homem. Segundo, e nós estamos falando, só para contextualizar, o seguinte, nos últimos 3 dias, o STF, e através do Alexandre de Moraes, que é o relator, né, do processo penal que está sendo movido por causa dos atos do 8 de janeiro, ouviu os depoimentos, não foram os depoimentos, né, foram os interrogatórios dos acusados. E a gente presenciou aí um escárnio, né? Para mim foi Agora, o que eles esquecem, e isso a imprensa quase não dá cobertura, é o seguinte: das ações penais dos 500 e tantas pessoas, dos 1.000 e tantas pessoas que foram presas, uma parte foi condenada, a outra parte fez acordo de não persecução criminal. E esses 500 confessaram que foram para lá num movimento orquestrado para conseguir uma GLO e derrubar o Lula e colocar o Bolsonaro no poder. Então, o golpe que ele fala que não houve já está configurado nessas outras ações que servem de prova também para isso. Isso eles esqueceram. Então, ontem eu até conversei com um amigo meu, o Bernardo, que você pode ver alguns... Bernardo Coelho. Alguns que vem muito aqui, porque ele é um cara muito esclarecido e de uma luz diferenciada. Né? Perguntei, eu falei, pô, Bernardo, tá estranho. O comportamento deles não tá de réu, de ir com determinada prudência, falar determinadas coisas com prudência, porque é o seguinte, é lógico que quem já advogou sabe que a condenação sai da boca do réu, sempre, né? Por quê? Porque o cara sai lá falando e tal, aí Bolsonaro confessou que começou a movimentar para o golpe depois que acabaram os recursos do TSE. O Alexandre de Moraes até pergunta assim, então, esse movimento que o senhor estava fazendo da GLO tal, porque não tinha recurso eleitoral mais para fazer. Então ele estava fazendo toda uma argumentação para derrubar um ato de um dos poderes, que é a sentença transitada em julgado. Que você pode até não concordar com ela e tal, mas ou você entraria com mandado de segurança no STJ, ou no STF, ou alguma coisa jurídica. Não, ele estava querendo o quê? Fazer determinada ação institucional para tirar, para deixar de cumprir uma determinação de determinado poder. Isso não é golpe. E é a tentativa, não é? Se você conseguir, você implanta um novo sistema. Se você não consegue, você está no tipo penal. O Bolsonaro confessou. Aí eu achei, não é possível que sejam tão despreparados. Então eu falei, Bernardo, são 3 opções que a gente tem. Eles são despreparados e nem deveriam, não têm noção do arcabouço institucional que eles estão inseridos e do que está acontecendo com eles, porque isso tem réu. Acho difícil acreditar pelos advogados bem preparados, pelas pessoas, e que são pessoas que conhecem as instituições. Ou eles vão tomar uma tamancada grande, né, e já tem acordo com o legislativo para que eles saia uma lei lá salvando eles, e por isso eles estão numa atitude tão displicente, né? Ou então eles vão dar um golpe e vão utilizar a sentença para um golpe. Então isso me preocupou. Ou eles são burros, eu acho malucos, que são burros. Ou eles vão dar um golpe, ou o golpe já está preparado com o legislativo. Flávio, se eles tivessem como dar o golpe, eles teriam dado no 8 de janeiro. Mas ele não sabe, Paulo. A burrice não tem limites. Mas eles já não conseguiram, porque eles já não tiveram a força que eles acharam que tinha. Mas com o Bolsonaro presidente.
né? Mas agora já não é mais, às vezes, junto das regiões Eu não militares. acredito, não. Para mim é um bando de fanfarrão que não leva a sério as instituições, que não respeita o STF, que não respeita Alexandre de Moraes, que não respeita o sistema jurídico brasileiro, que não respeita nem o Brasil. Para mim é isso. Tava lá, fazendo graça. As pessoas que se acham acima Fazendo da lei. graça, fazendo piadinha. Bolsonaro falou, posso te fazer uma pergunta? Como assim? Você vira para um ministro. Você quer ser meu vice? No meio do depoimento, sabe? Pelo amor de Deus, nem é assim. Você vê que o Alexandre de Moraes até respondeu. Eu acho que eu devia perguntar isso pro seu advogado. Eu acho que o Alexandre de Moraes tomou um balde de Rivotril antes de ir para aquilo. Porque não, Paulo, tem na verdade é o condição. seguinte, o Alexandre de Moraes ele é muito bem preparado. É. Então, ele não ia se nivelar ao discurso do Bolsonaro lá de agressões. Ele é juiz, ele está lá enquanto ministro. Então, o fato dele ter urbanidade, tratar bem as pessoas, não quer dizer que a gente tenha que concordar com as atitudes dele. Mas nós temos a obrigação institucional de tratar as pessoas com educação. E ele fez assim. Tanto que ele não simplesmente falou, velho, você tá maluco? Não, ele falou assim, não, eu declino os seus convites. Ele agiu como um juiz, a gente espera que age. Tá entendendo? Ele não ia dar um show lá, igual a gente viu Malafaia e Bolsonaro xingando os outros, como o Bolsonaro, e depois ir lá e pedir desculpa. A diferença grande de postura institucional é isso. Tudo que o Alexandre de Moraes faz, ele coloca por escrito e sustenta aquilo. A gente pode derrubar aquilo E fundamento. por recurso, né? Agora, e ele mesmo não volta atrás. Ele pode ter a decisão dele cassada, ou qualquer coisa. Agora, o Bolsonaro não, fanfarrão, chega lá e fala uma coisa em via pública para 100 mil pessoas, 200 mil, 2 milhões, como ele fala que tinha pessoas lá, né? Nunca vi, mas ele fala. E não sustenta. Pede desculpa igual criança, igual menino intimidado. Você me desculpa, eu não tinha. Você sabe como é que é? Ué, como é que é? Você chegar a falar que o outro é ladrão, que ele roubou 30 milhões, que o outro roubou 50 milhões, e chega lá, quais são os indícios? Não tem nem indício. Falei porque quis. Ou seja, qual que é a confiabilidade disso? E isso a Carla Zambelli. Pois é, aí só concluindo, em relação aos depoimentos e aos interrogatórios, assistam a íntegra. Não vai porque a imprensa falou, não. Não vai nos cortes da imprensa, não. Assiste a íntegra. Nós assistimos. Durou 3 dias. Mas, enfim, Carla Zambelli é o seguinte. O que aconteceu com a Carla Zambelli? 14 de maio de 2025, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou, por unanimidade, Carla Zambelli pelos crimes de invasão de sistema informático, falsidade ideológica e inserção de dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, aplicando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, perda imediata do mandato e indenização de 2 milhões por danos morais e coletivos. Então, e aí o que aconteceu? Isso foi 14 de maio, 20 dias após, ela foge para a Itália. Segundo ela não fugiu, mas ela fugiu. E quando ela foge para a Itália, então, é determinada a prisão dela. Determinou-se a prisão, o bloqueio de passaportes e inclusão na lista vermelha da Interpol, né? Que obviamente ela está fora do país, então tem que ser realmente a busca pela Interpol, considerando o caráter definitivo e a hipótese de fuga. Por que eu estou lendo isso dessa forma, com cuidado? Porque o que está sendo dito é que a prisão seria ilegal, porque ela é deputada e que deputado só pode ser preso em flagrante delito ou com autorização da Câmara. Ok. Do Congresso, né? Tanto que é o seguinte, com o trânsito em julgado, o Supremo Tribunal Federal já comunicou a Câmara, porque cabe à Câmara decidir se caça ou não o mandado. Exato. Do deputado. É outra coisa, por causa do crime que foi cometido. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, são hipóteses diferentes. Tudo bem, o deputado só pode ser preso em flagrante delito, mas aqui não é o caso de
de prisão ilegal porque ela não está em flagrante delito. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. E a condenação já é definitiva. Então ele mandou prender ela porque ela fugiu e não porque ele errou. Não é isso. Na verdade, já transitou em julgado, mandou prender porque é cumprimento da sentença. E ela fugiu. Aí é o seguinte, e isso é que me deixa assim, porque hoje nós tivemos notícia que o Hugo Mota ia já aceitar a cassação dela e agora ele recuou por causa de pressão dos deputados e vai colocar para julgamento no plenário. Exato. Tá entendendo? O que eu acho que essa horda bolsonarista que tem lá no Congresso vai conseguir impedir o cumprimento da sentença lá e ela vai voltar. Tá entendendo? Falar que não aceita nem a prisão e nem a condenação, o cumprimento da condenação agora. Tá, e paralelamente a isso, hoje foi pedido, o Alexandre de Moraes remeteu formalmente ao Ministério da Justiça o pedido de extradição. Uhum. E hoje também o Itamaraty mandou o pedido para o embaixador do Vaticano, de Roma, que aguarda o encaminhamento das autoridades italianas. Então, o que acontece? Paralelamente aos movimentos do STF em razão dessa prisão, o Itamaraty está conversando com o governo italiano sobre a possibilidade dela vir por ordem do governo italiano. E tem uma terceira possibilidade. Há uma convenção entre os países que permite, um tratado, na verdade, que permite que ela cumpra a pena lá. Então, ainda assim, é possível, mesmo elas tendo cidadania italiana, é possível que o governo italiano permita que ela faça o cumprimento dessa pena na Itália. Só explicando o caso, e às vezes eu sei que é um argumento que vai ser colocado, é que a pena foi de 10 anos e os crimes dela, a pena seria de 2 anos, ou a pena máxima, ou alguns até menos do que isso, que é invasão de sistema e tal. Mas teve questão de crime continuado. Mas foi crime continuado. Então, por exemplo, a falsidade ideológica, é isso que a gente às vezes discute na área penal, que quem não é técnico não entende. Eu acho que é abusiva. Por quê? Porque o que colocou lá foi o mandato de prisão para o Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Né? Nós temos aí a figura de estelionato, que quando o estelionato é praticado com um meio que não consegue convencer ninguém, que ele não... Seria crime impossível. Seria crime impossível, né? Então, por exemplo, outro dia, a nota de R$3 surgiu outro dia, nós estávamos lá em Montes Claros, o cara falando que o cara tentou comprar uma mercadoria com a nota de R$3. Não existe nota de R$3. Então, tem que ser uma pessoa completamente alienada para pegar uma nota de R$3. Né? Então, não seria crime. Mesma coisa. O mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo é uma figura que não pode existir. Né? A autoridade mesmo determinando a sua própria prisão. Dentro do sistema democrático seria impossível. Agora, os efeitos disso daí poderiam ser cobrados, que, por exemplo, cai um mandado de prisão em qualquer lugar do mundo, aí o cara não vai checar a idoneidade do mandado de prisão, ele vai só ver quem que é o destinatário. Exato. Então daria até para ter esse tipo de efeito, um quebrando a cabeça com o outro aí, e se não fosse o Alexandre de Moraes, porque eu duvido que alguém ia lá cumprir, né? Mas se fosse o Zé dentro d'água, poderia cumprir. E até comprovar que o mandado era falso, ia demorar uns 6 meses de prisão. E aí a gente ainda tem toda a horda destinatário desse tipo de fake que acreditou. Nós vimos uma comemoração aí na internet de pessoas que estavam aí acampadas na frente dos quartéis, que comemoraram a pseudo-prisão do Alexandre de Moraes. Né?
são os mesmos que comemoraram o general Benjamin Arrola, que ele ia cumprir determinadas prisões e tal. Então você tem o pessoal que acredita num mandato desse e acredita no general Benjamin Arrola. Fica difícil você concatenar de uma forma clara que as pessoas estão até na plena exercício das funções mentais. Né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa está com dissociação da realidade. Por quê, Paulo? Porque às vezes você, num momento desse, você solta um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes, fala com o pessoal que é para caminhar para o Congresso Nacional ou para tal, e eles fazem o quebra-quebra. Tá entendendo? Então, está num nível um pouco diferenciado daquilo que nós que vivemos na realidade e que contestamos com argumentos, principalmente os científicos, a realidade, e de pessoas que são levadas por crenças que dissociam a realidade do que determinado líder fala. Não é? Então, por exemplo, e esse método que é utilizado, e que muitas vezes as pessoas não veem, que é o método da... Como que se afasta a força dos argumentos? Sentimentos de medo, de ódio, de desconstrução da personalidade de qualquer um. Isso é implementado para essa gente que queria o golpe. Não é? Não existe um argumento que você possa discutir. Existe ódio. Eu odeio o PT, odeio o Lula, odeio tal, e odeio você que apoia esses caras. Então, você não tem uma conversa de argumentos com quem te odeia. Tem jeito. E outro é o medo. Vai ter o kit gay nas escolas. Como se... E ainda coloca situações inexistentes. Como se o cara for gay, vai pegar no seu filho. Tá entendendo? Vai ser transmitido pro seu filho. Ele teve contato com um gay aos 8 anos de idade e por causa disso que aos 16 anos ele deu o cu a primeira vez. Não, depois você coloca um pio aí. Né? Mas é o argumento dos caras, Paulo. Eu sei que é. Mas a gente tem que ter o cuidado. Entendeu? Então tem que ter cuidado, porque é o seguinte, deixa eu ver. Eu tenho amigos, vários gays, e assim, uma vez eu falei, mas você aprendeu a gostar e tal? Eu falei, quando que te ensinaram a gostar de mulher? Eu falei, nunca precisou de ninguém me ensinar, não. Eu falei, a mesma coisa eu, bicho. Já tentei, já fiquei e tal, mas não gosto. Ninguém me ensinou, ninguém me converteu mas isso, olha não. Só, eu realmente acho, isso me preocupa muito, porque eu tenho compaixão pelas pessoas. Ainda que sejam pessoas, né, que são muito diferentes de mim. Mas eu acredito realmente que grande parte dessas pessoas tenha sido induzida a erro. Eu não acho que as pessoas... Não, mas... Eu acho que as pessoas queriam o bem. São induzidas ao erro, mas por causa do medo. Tá entendendo? Mas É dada informação errada. Eles não estão de má fé. É o que eu sempre falei. Eu respeito demais, dentro de uma igreja, do púlpito para frente, quem está lá numa questão de fé. E do púlpito para trás, o negócio é sempre o mesmo. Sim. A empresa é sempre a mesma, tá entendendo? E aí é muito democrático isso, porque eu acho que isso daí se aplica a todas as religiões, tá entendendo? Do púlpito para frente, quem tá lá por fé, tá lá numa situação. Do púlpito para cá tem que gerir a empresa. E aí a gestão da empresa é sempre igual no mercado competitivo. Tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer é que grande parte das pessoas, não tenho como delimitar em números, mas eu acredito que grande parte das pessoas realmente quisesse o bem do Brasil e realmente acreditasse que aquilo seria pro bem de todos. E eu acho que a gente tem que se preocupar com quem induz as pessoas a ficarem assim, e não com essas pessoas. Né? Então, assim, se você refletir friamente sobre o que a Carla Zambelli fez, ou
o que ela foi condenada de ter feito. A pessoa inseriu dados falsos dentro do sistema do CNJ, que é o maior órgão que a gente tem do sistema judiciário. Como que você brasileiro, pode tampar os olhos para um crime dessa natureza? Olha a repercussão nacional que tem uma situação dessa. Não pode tratar como se fosse só uma questão política, porque não é. É uma questão jurídica. A pessoa cometeu um crime. E outra coisa. Fugir é também cometer Foram um 19 crime. vezes um crime e 16 vezes o outro. Pois é. Agora, fugir, quando você tem uma condenação, as pessoas de boa fé e de boa índole, quando são condenadas, se apresentam para cumprir a pena. O Lula se apresentou. E aí tá uma diferença grande, que o pessoal fala, na Revolução de 64, no golpe de 64, né? Também teve gente que fugiu porque estavam sendo mortos, estavam sendo torturados, estavam sendo caçados e presos. Aqui no Brasil não, a normalidade institucional continua a mesma. A Carla Zambelli não foi presa e foi para onde que ela foi? Para os Estados Unidos e depois para a Itália, porque dentro do sistema constitucional nosso não foi, tinha um momento adequado para o mandado de prisão, que não tinha ainda. Então é o seguinte, ela fala que o sistema é péssimo porque beneficia a ela criminosa. Tá entendendo? Enquanto criminosa. E não quer. O Bolsonaro falava, direitos humanos é o esterco da humanidade. E aí tá apelando para os direitos humanos direto. Então, essas contradições, gente, é que tem que ser vista. Porque eu admiro o cara que até quer dar um golpe visando o povo. Tá entendendo? O brasileiro vive oprimido mesmo e tal. Ninguém está satisfeito com as instituições. O poder judiciário precisa de reforma, o legislativo e o executivo também. Beleza, todo mundo sabe isso. Agora, o problema é que quando o cara se presta ao serviço de virar ditador, ninguém mais segura ele. E quando a gente opta por apostar na democracia, não quer dizer que a gente está feliz e contente com todos os aspectos da democracia, não, porque a democracia é o sistema mais estável que existe, tanto para o bem quanto pior, para o ruim também. Então, se ela é estável para tomar a decisão, para implementar uma mudança que vai gerar o bem, ou que vai gerar o mal, ela também é para o bem. Então, um sistema bem mais lento. Mas por quê? Porque a doutrina da Revolução Francesa, que dividiu o exercício do poder em 3 poderes, é para que um poder possa dar limite ao outro, porque, em tese, dentro daquilo que a gente vê, dos filósofos também, Rousseau, Montesquieu, colocaram que quem exerce poder tende ao abuso, até que encontre limite no exercício do poder no próprio poder. Então, Bolsonaro encontrou limite no exercício do poder no próprio poder, que é o poder judiciário. Institucionalmente, foi feito para isso. Agora, pode ter tido isso? Pode, mas o fato da gente continuar com o poder limitado institucionalmente é continuar com o sistema democrático. E, inclusive, o que falam é que o Bolsonaro não fez o golpe foi porque ele ficou com medo de tomar o contragolpe do general Heleno e do Braga Neto. É o que nas mídias eles falam. Que é o seguinte, como não tem limite, então a gente usa o Cavalão para, que é o apelido dele, para fazer o golpe. Aí depois que o golpe tiver assim, a gente tira ele do poder e a gente pega. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Robespierre foi decapitado pela Bastilha. Por quê? Porque chegou um momento que ele era líder, falava tal, estava enchendo o saco dos outros, falava, velho, você também é comunista, você também vai para a Bastilha agora, tá entendendo? É igual como se fosse hoje, tá entendendo? Porque isso acontece, a pessoa vai tomando apego ao poder e vai ficando sem limites. O que acontece é que hoje a Carla Zambelli está na Itália. Condenada a 10 anos de prisão, a uma multa de mais de 2 milhões, e ainda tem mais processos para cair.
Tem o processo quando ela retirou a arma para aquele cidadão lá de São Paulo, que ela está sendo processada por porte ilegal de arma, por exibição da arma em público e por perseguir uma pessoa com porte de arma. Graças a Deus, eu agradeço por ela também não ter disparado um tiro, porque não tinha sentido nenhum, nem para ela, nem para o cara ali, tá entendendo? Os xingamentos, eu acho que são legítimos, tá entendendo? Porque ela era candidata, o cara xingou, ela xingar e retrucar também. E também não, se for o caso, pune ele pelos xingamentos também. Isso não é problema. Né? É isso, nossa, é uma coisa também que a gente fica. Olha que tá muito mimizento. Né? Ué, gente. Se o cara xinga ela, ó, se é lá, xinga o cara também. Agora, olha só. Até porque a própria justiça fala que os xingamentos, quando são recíprocos, não gera pena. Tá entendendo? A vias de fato também, dependendo do caso, é isso. Agora, o cara vai, buzina pra você na rua, você vai e processa por danos morais porque ele me buzinou. Tá muito. Tá entendendo? Mas eu queria só uma última questão em relação a Carla Zambelli que me preocupa demais, que é a questão diplomática. O que acontece? Tanto a Itália quanto o Brasil, em suas constituições, existe a norma de que não se extradita nacional. Então, nem a Itália extradita italiano, nem o Brasil extradita brasileiro. Ok. Mas também existe um tratado ao qual ambos são signatários, que é o Tratado de Estrasburgo de 1983, que permite, em determinadas circunstâncias, a extradição para cumprimento de pena. E aí, por que eu falo que nós temos um problema diplomático? Porque a Itália hoje está com um cidadão italiano, que é cidadão brasileiro também, que foi condenado no Brasil por um crime contra o Estado brasileiro. E por que é um problema diplomático? Porque a diplomacia de ambos os estados terá que decidir o que vai ser feito com ela se ela não voltar ao Brasil espontaneamente. A Itália vai extraditar o nacional? Olha que situação. Porque ela é cidadã italiana. Né? A gente nacional que não cometeu um crime lá na Itália. Né? Ela cometeu um crime no Brasil e está condenada no Brasil. Mas para o Estado italiano, ele estaria, de certa forma, descumprindo a Constituição dele, porque ele não extradita nacional. A gente teve a questão do Robinho recentemente, mas o Robinho não era cidadão italiano. Né? Então ele poderia cumprir a pena ou poderia cumprir aqui e ele está cumprindo a pena da condenação, mas isso tudo decidido, né, pela homologação do Supremo e pela diplomacia brasileira. Pela diplomacia brasileira. Então a gente tem essa questão, além de todas as questões aqui no território brasileiro, do STF, da condenação, do direito, enfim. Todas essas questões, ainda por cima, a gente tem que lidar com isso, de ter que convencer a Itália a extraditar um italiano. Olha a situação. É a mesma coisa você chegar aqui no Brasil e querer convencer a gente a extraditar um brasileiro para responder por um crime que foi cometido fora do Brasil. E isso é um problema, né? E eu realmente acredito que vai ter que ser assim, porque eu não acho que ela vai embora, não. Eu não acho que ela vai embora, não. Ela se sente injustiçada. Mas injustiçado, gente. Desculpa falar assim, mas eu advoguei muito tempo na área criminal. Se você quiser encontrar santo e injustiçado, você não vai para a igreja, não, porque ali só tem gente que está procurando ser melhor. Santo e injustiçado só tem nos presídios, pô. Inocente. Né? Inocente. Não, o cara é santo, inocente e tal, e foi perseguido pelo sistema penal e tal, e depois do contraditório da ampla defesa devido processo legal, ele foi preso. Eu lembro de Eduardo Costa que falava: se você não quer virar notícia, não participe do fato, né? É isso, gente. A sensação de que você está sendo injustiçado faz parte da punição, porque ninguém acha que é um filho da puta que pegou uma arma e assaltou o cara lá porque ele quer uma coisa que socialmente não é para ele. Entendeu? Ele põe a culpa na sociedade, ele põe a culpa nisso, naquilo. Então, que em determinado momento ele pode até ter razão. E para isso que existe um juiz que vai, com base
naquilo que apurou no processo e não com base em fofoca e nem em artigo do WhatsApp, vai falar se aquele caso se subsume ou não ao tipo penal que está previamente descrito em lei. E se pode aplicar a pena de acordo com a culpabilidade que a própria lei fala. Está entendendo? Então, é isso. Agora, hoje nós estamos num país em que a gente vai dar anistia para os outros pelo WhatsApp. Você não sabe nem o que o cara fez, nem falou. Você está ouvindo só o depoimento dele enquanto réu em juízo. E lembrando que o réu não tem compromisso com a verdade. Artigo 5º, inciso 61, que foi julgado pelo Supremo, que como o réu tem o direito de saber todas as questões processuais, ele tem o direito da não incriminação. Então, isso que dá o direito dele de ficar calado, responder parcialmente as perguntas, ou qualquer tipo desse. E aí, esse é o sistema jurídico. Então, o que traz para nós a legitimidade da plena aplicada? Não é porque determinado influencer falou que vale ou que não vale. É porque a gente sabe que existe um processo criminal sério. Se houve, dentro do processo, determinada dissonância, tem os órgãos capazes de fazer. O que não pode é um sujeitinho... Inclusive o próprio CNJ, que ele inseriu informações falsas. Um sujeitinho falar em público que fulano está levando 30 milhões, Beltrano está levando 30 milhões e que o cabeça de ovo está levando 50 milhões. E a hora que pergunta, quais são os indícios? Indícios. Não perguntou quais provas, não. O que leva o senhor a crer que aquilo dali era verdade? Não, nada. Fonte, eu inventei por questões políticas. Que é assim mesmo que funciona. Ele falou. Ou seja, a hora que ele toma pregada por estar agindo ilicitamente, ele pede desculpa. E eu queria até convidar o senhor para ser, que parece que o senhor não tem vergonha na cara, para ser meu presidente de 2026. Tá entendendo? Não, gente. Fanfarrão. É isso que me chocou, que eu falei, alguma coisa tem de sacanagem nesse processo aí, que eles já estão tramando. Porque o cara é muita burrice para um... Eu acho que é escárnio. Quer mostrar a falta de respeito. Não respeito vocês. Tô aqui fazendo graça. Porque vocês, pra mim, são os palhaços. Isso vai pra mim é isso. Agora, o que mais me incomoda são os advogados entrarem nessa vibe. Porque os réus, ok. Mas o advogado entrar nisso, sabe? O cara profissional, bem conceituado, vai lá e participar disso. E participar de uma forma não é técnica, porque aí, deixa eu só deixar o corte aqui, Paulo, porque é o seguinte, o advogado ele tem que defender juridicamente, tecnicamente, os posicionamentos do cliente dele. Não é isso que eu tô falando. Mas o cliente dele sempre falseia com o advogado. Não, gente, eu já cansei de entrar vendida pra audiência. Eu falo gato, o cliente fala sapato e eu passo vergonha. Já cansei de fazer isso. Uma coisa é você estar defendendo o seu cliente. Outra coisa é você desrespeitar as instituições, assim como seu cliente está desrespeitando. É isso que eu tô falando. Eu não tô criticando o profissionalismo, a forma de defender, nada disso. Eu tô falando do escárnio, do deboche, da falta de respeito. Última coisa que eu quero falar sobre isso. Tanto que é o seguinte, vocês sabem que eu não passo pano para o judiciário, porque eu acho que o judiciário brasileiro tem que ser reformado, porque realmente a forma como eles estão atuando tem botado o juiz muito mais como um fiscal dos próprios rendimentos, quando ele passa a receber juros dos depósitos judiciais, quando ele passa a receber uma parte vai para o orçamento, ele pessoalmente não, mas uma parte vai para o orçamento judiciário, das custas judiciais, que aí ele para de deferir a justiça gratuita, ele para de fazer alvará, ou então o alvará começa passa a demorar 6, 8 meses, um alvará que seria de um mês, porque o judiciário está se beneficiando com isso. E acaba pagando mais do que devia esse, porque o teto constitucional virou piada para os juízes. Então, os próprios juízes entraram numa de desmerecer as próprias leis. Eles se acham acima da lei.
E então é aquele negócio, se o juiz se acha acima da lei, os eleitos pelo sistema democrático teriam mais direito de agir acima da lei do que eles. Porque eles estão lá legitimados pela vontade do povo, falando em nome do povo. Os juízes são tecnocratas. Não é? Sim. Então, a gente fala isso. Mas não é uma corrupção pessoal, é uma corrupção ideológica do sistema. Os juízes se acham deuses. Não, os juízes se acham aspirantes a Deus. Os desembargadores de ministros têm certeza Olha que só, são piadas deuses, né? à parte, brasileiro adora falar que paga imposto e adora falar que político tá lá gastando o dinheiro dele, né? Todo mundo repete isso, eu também. Vou falar um negócio pra vocês. Hugo Mota tinha mandado suspender a verba do gabinete da Carla. Teve tanta movimentação política contrariamente a isso, que ele recuou. Isso foi hoje. E aí eu quero falar o seguinte, tá bom, Carla Zambelli fugiu para a Itália, ela está condenada a 10 anos de prisão, 2 milhões de multa e o gabinete dela está recebendo a verba. Até sabe Deus quando. O suplente está pronto para assumir, o cara não pode assumir, porque politicamente falando, o gabinete está funcionando e o dinheiro está indo para o gabinete e ela já está condenada, caçada e fugida. Eu não sei como é que vai ser isso, não. Caçada ela não foi, eu falei caçada, mas na verdade ainda não saiu a decisão da cassação. Já tá o pedido de cassação já está, mas já transitou em julgado. A condenação já transitou em julgado. E outra, ela julgado. já está cassada no TRE de São Paulo. Por outro motivo, e está subindo. Quer dizer, a mulher já está cassada por mais de um mecanismo e tem gente passando pano ainda para ela. E o gabinete funcionando e recebendo verba. São os mesmos que vão lá na tribuna e falam que é um absurdo, que a impunidade no Brasil e tal. Mas aí é o seguinte, criam mecanismos que a impunidade no Brasil não funciona para os ricos políticos e outras pessoas que ocupam cargos na República. E o preto, pobre e favelado, que se foda. Tá entendendo? Que esse antes de qualquer coisa, vai na audiência de custódia e o juiz só fala, não, velho, você tem que ficar rico, tem que ficar pobre. Não, desculpa, você tem que ficar preso, porque o que você fez é gravíssimo. Você pulou no pescoço da mulher e arrancou uma correntinha de R$600 que ela estava ostentando. Você tem que ficar excluído da sociedade. Tá entendendo? Que é o pensamento do judiciário hoje. Por isso precisa de reforma, gente. Nós temos todo o judiciário voltado para os crimes violentos e contra o patrimônio das pessoas. Os outros crimes, existe até um ar de assim, que a pessoa pratica, existe um ar de que ele é politicamente correto. Por exemplo, até 20 anos atrás, o cara que era corrupto, contumaz, as pessoas idolatravam. Um político assim e tal, é gente boa. Tá entendendo? O pedófilo nunca teve chance, ninguém gosta e beleza. Agora, o cara que desvia dinheiro da licitação, que às vezes empurra um monte de pessoas sem assistência para a rua, né, e dá os defeitos sociais que acarretam em determinadas áreas, essa é gente boa. Né? O cara o deputado lá, que está tendo uma CPI dos bets, ele fazia parte da CPI e viajou com o maior dono de aplicativo de bets no jatinho particular do cara e acha que tá tudo bem. Então, ninguém na Câmara levantou para pedir a cassação dele. Pelo contrário, a gente viu, foi senador mineiro, para nossa vergonha, e lá e pediu uma foto com uma das mulheres lá. Entendeu? Para vergonha nossa. Quando eu falo do escárnio, eu tô falando disso também. É piada. Vou lá, a mulher tá respondendo aí na CPI, eu vou lá tirar uma foto com ela, porque ela é ótima blogueira. E a imprensa também deixa passar. Paulo, a imprensa gosta disso. É porque isso é notícia.
A imprensa gosta. E aí fica repetindo a bobajada. É, Tudo mas- bem, é função deles. Mas para um pessoal com nível socioeconômico igual o brasileiro, cultural, isso daí é péssimo. Aconteceu alguma coisa aí, Davi? Ah, tá. Vamos. Ele ia avisar pra gente que tá na hora de acabar, É. provavelmente. Não precisa avisar mais hoje. Mas, gente, mas em relação à Carla Zambelli, a minha dúvida, Paulo, é a mesma coisa do Bolsonaro. Por isso até que eu mencionei. Que esse fato de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli estarem fora, para mim isso é preparação para um golpe. E o golpe pode vir do próprio legislativo. Não é um golpe que era de fora. Vem de lá um núcleo que vai dar anistia para esses caras todos. E vai fazer a população engolir. Falar que, não, na verdade não houve os crimes. Estavam lá preocupados com o Brasil. Aquele general Paulo Sérgio falou cada uma, Paulo. Falou que ele ia entregar um relatório e não entregou. Porque não foi porque o Bolsonaro não pediu, não. Tudo bem que ele é réu, ele pode fazer o que for. É. Mas será que ele vai acreditar que nós vamos acreditar nisso? Queria ficar calado, né? Não, fica calado, Mas gente. tudo bem, É mais digno. Gente, a pessoa, Não, é mais o digno. réu, ele tem direito de mentir. É assim. Tem, mas é mais digno para a posição política deles, que estavam lá falando que o Estado não funcionava, que era absurdo e tal, mantém. Ó, eu mudaria até a minha forma de encarar. Não, o cara ideologicamente ele acha isso mesmo. Não, o cara só está preocupado com o dinheiro dele, com os cento e tantos imóveis que ele tem e com os filhos dele que estão fora. O Mas cara é chamar de maluco quem manda pix para ele, às vezes pessoa apertada, é muita falta de respeito com os seguidores dele. Ele ir lá e se humilhar daquele jeito já era uma falta de respeito. Ele ainda chamar de maluco é pior ainda. E pior ainda que a gente encontra, como eu recebo, tem um grupo desses aí que eu participo, que o administrador de lá é desses malucos, quem mandou como se aquilo do Bolsonaro chamar para vice fosse assim, fosse um ato de heroísmo dele querendo compor com o resto da sociedade. Foi. Chamando o Alexandre de Moraes para cá. E as pessoas e esse povo acredita nisso. Tá entendendo? Por quê? Porque se for lá e falar que o céu é azul e o mar é vermelho e ninguém pode entrar no mar, ele vai. Tem um pastor desses aí, um pastorzinho, mala véia, esqueci o nome, tá? Que ele fala que os seguidores dele e que as pessoas normais não têm legitimidade perante Deus para questionar o líder espiritual. Fala! Tem discurso dele falando isso. Fala isso. Agora, você vê como é que o cara conduz e entra na mente da pessoa e tenta... Eu não sei não, mas eu acho o seguinte, a pessoa é política, se posiciona politicamente, né, de um determinado lado que ele acredita, e ele tem milhões de seguidores que acreditam naquilo que ele prega. O mínimo que ele tem que fazer é defender essas pessoas. E não se esquivar, tirar o povo fora, pensamento dele, que foi o que ele fez quando o povo tentou dar o golpe aqui. O que ele fez? Fugiu. Ficou lá nos Estados Unidos acoitado. O que você acoitado. esperava de um cara desse com o apoio que ele tinha? Gente, realmente, eu vou pra cima. Devia ter ido pra porta junto. Porque se você acredita no seu ideal, gente... Mas não era questão de ideal. Né? Então vai, o povo está me apoiando, então decreto e voto, general. Quem vai preso aqui é o senhor, porque uma nova ordem agora, se o senhor não aderir, o senhor está fora. Agora tem que ter peito, tem que ser líder, tem que falar, eu quero isso porque eu acho que é o certo. Agora, quando o cara tá na sacanagem, faz igual, falou, não, eu inventei que o senhor estava levando 30 milhões e tal. Você sabe que você não tem fundamento, que aquilo ali vai cair. Pois é. Entendeu? Então ali ele expôs bem o que é. A Carla Zambelli também está exposta aí e vai tomar outras condenações com outros processos que estão ela está claramente E o que errada. eu falei em relação à verba de gabinete da Carla Zambelli, eu falo em relação à verba de gabinete do Eduardo Bolsonaro. Porque ele também está fora do Brasil, o gabinete também está recebendo verba, também está funcionando e ele não está trabalhando. Porque o trabalho dele é estar aqui dentro do Congresso atuando para defender quem votou nele. Ainda te falo mais. Se fosse um país organizado,
o Ministério Público já tinha ido lá pedido e feito uma ação civil pública por improbidade administrativa para isso. Mas o Ministério Público também é outro que a gente viu o tempo todo do Bolsonaro, tinha um líder aí que não falava nada, e os outros membros do Ministério Público também só preocupavam com o que eles estavam recebendo de salário e de verba extra que eles podiam receber. Se não tem imprensa cobrando do Ministério Público, eles só perseguem também aquele povo que tradicionalmente é alvo da ira deles, que é preto, pobre e morador de favela. Né? É o PPP, preto, pobre e periferia. Esse tá fudido. Esse daí, velho, esse daí tem que ficar igual os índios, quando foram chamado por Portugal para defender da invasão dos holandeses. Né? Nós defender, para nós, tanto faz ser explorado pelos holandeses ou pelos portugueses. Vocês vão nos dar algum benefício enquanto pessoa? Não, então, bicho, a guerra é de vocês lá. Né? Pessoal, enfim, a gente já estourou o tempo hoje, mas eu queria te pedir para você curtir, compartilhar, manda os comentários. A gente não importa que os comentários sejam contrários ao que a gente está falando, pelo contrário, a gente até reflete muito sobre o que nos é dito para que a gente melhore sempre. Inclusive, se você não concorda com nada do que a gente falou, vai ser um prazer te entrevistar aqui. Dentro da urbanidade, dentro disso tudo e tal, você vai poder falar tranquilo, mas é uma entrevista que a gente vai perguntar e você vai responder da forma que você quiser. Tá convidado. Quem não concordar, pode colocar lá que eu convido para... Então, é isso. É lógico que tem um nível intelectual obviamente que as portas, e argumentos... as portas estão abertas também aos colegas advogados que estão participando disso tudo e, enfim, quiserem vir trazer suas versões, suas opiniões e, enfim. E o próximo programa nós devemos fazer daqui a 2 ou 3 dias. Nós vamos falar sobre a condenação do Léo Lins, né? Eu já tinha pensado numa forma, eu ia fazer o programa pensado só na liberdade de expressão. Mas eu conversei com um amigo nosso que deve ser entrevistado, que é um líder de defesa dos direitos das minorias, que ele levantou vários pontos que eu achei muito interessantes. Que nós vamos guardar para falar no dia. Que nós vamos guardar para falar no dia. Então, doutor Gilberto, espero o senhor aqui na segunda-feira. Pessoal, é isso. Obrigada. E a gente, se tiver mais informações acerca desse assunto específico da Carla Zambelli, a gente volta a gravar e trazer para vocês. Obrigada. E aí, o pessoal que mandou mensagem para mim e tal, eu tô esperando mandar no programa Direito em Ação para eu responder. Eu respondo todas. Respondi no particular, mas próxima vez eu só vou responder no programa para dar engajamento. Né, o programa que você fala é no YouTube, tá, gente? Comentário no link aí no embaixo. YouTube ou então no Instagram também.